Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o concurso do IBGE, que está com inscrições abertas e eu pretendo fazer aqui no canal uma playlist para a gente poder revisar os principais assuntos que serão cobrados nesta prova do IBGE. Então se você tem interesse, fica nesse vídeo até o final, que eu vou fazer aqui uma análise do edital, dos assuntos que são cobrados na parte de matemática e dizer para vocês mais ou menos o que é que ele pode pedir dentro de cada assunto. E ao longo dos dias eu vou postar vídeos curtos e também vou fazer lives preparando vocês, dando dicas de como vocês podem se dar bem na prova do IBGE na parte de matemática. Então pessoal, se vocês estiverem chegando agora nesse canal, peço que vocês deixem aquela curtida, peço que vocês se inscrevam, tá? E ativa aqui as notificações, ativa o sininho, porque sempre que um vídeo novo for postado, você recebe a notificação aí no seu aparelho. Tudo bem? E vamos tentar entender o que é que a banca pode pedir dentro de cada assunto, tá? Já adianto para vocês que não é uma quantidade muito grande de assuntos, tá? Mas aí se a pessoa não vem estudando, vai começar a estudar agora, certamente ela vai achar muito, porque aí você vai ter que começar do zero e aí vai ter problemas, né? Quem assistiu, por exemplo, as revisões que eu fiz para a prova de areal pela banca Cepicom, vai ver que muitos dos assuntos que eu abordei lá já estão incluídos aqui no edital do IBGE, tá? Mas eu creio que a abordagem das questões deve ser um pouco diferente, beleza? Então vamos lá analisar aqui o que vai cair na prova de matemática. O primeiro assunto aqui, pessoal, números reais. Dentro de números reais, eles podem cobrar muitas coisas, por exemplo, as operações com números naturais, com números inteiros, números racionais. Então, quando no edital coloca números reais, eles podem cobrar frações, decimais, raízes que não são exatas, beleza? Eles têm uma infinidade aqui muito grande de assuntos que podem ser cobrados dentro desse tópico de números reais. Só que ele especifica, dentro de números reais, eles dizem que vão cobrar operações e problemas. Tá? Então você tem que saber fazer as operações com números reais. Vamos fazer revisões também de como que se faz a operação com números reais. Próximo assunto aqui, que com certeza vai estar, que está em todas as provas, é o assunto de porcentagem. Certo? Então ele pode falar de crescimento percentual, de decréscimo percentual, pode pedir que você transforme, por exemplo, de uma fração para uma porcentagem, de uma porcentagem para uma fração. Então, realmente pode ter certeza que vai ter questão de porcentagem dentro da sua prova, certo? Aí aqui ele especifica também, ó, problemas que envolvem cálculo de porcentagem. Então, pode ser que aumente 10%, diminua 15%, aumente 10% e diminua 5%. Então, assunto de porcentagem é importante que você esteja por dentro. Geralmente o pessoal costuma resolver simplesmente aplicando uma regra de 3, tá bem? Outro assunto, pessoal, aqui é função do primeiro grau. O que é que eles podem pedir em função do primeiro grau? Eles podem pedir para você pegar um problema, eles podem dar um problema do cotidiano e pedir para você equacionar, né? Colocar uma função. Qual a função que representa aquela situação do cotidiano? Por exemplo, um taxista, ele cobra 2,50 por cada quilômetro rodado, mais uma bandeirada de 5. Então isso é um problema que pode ser modelado matematicamente como uma função do primeiro grau, certo? E ele especifica aqui, ó, representação gráfica e algébrica. Então ele pode pedir uma função que representa a situação problema, que no caso seria uma modelagem matemática, ou pode pedir um gráfico. Qual é o gráfico que descreve este problema? E agora aqui um assunto que é cobrado por basicamente todas as bancas, que é grandezas diretamente proporcional e grandezas inversamente proporcionais. Então, aqui você geralmente vai resolver por regra de 3 simples ou regra de 3 compostas. Tá? Aí tem que analisar se é grandezas diretamente ou inversamente proporcional, porque dependendo do que seja, aí muda a forma de resolução. Mas geralmente aqui vão ser problemas envolvendo esse tipo de grandezas, que se comportam de forma direta ou inversamente proporcional. A gente poderia citar aqui como exemplo, duas pessoas conseguem fazer o censo de 30 casas em 2 dias. 30 casas em 2 dias. Se fossem 5 pessoas, 40 casas levariam quantos dias? Então isso é um tipo de regra de 3 composta, tá? Que pode cair aqui dentro desse assunto de grandezas direta e inversamente proporcionais. O outro assunto aqui, resolução de equação do segundo grau. Então aqui é muito provável que realmente caia a equação seca mesmo. E você simplesmente vai aplicar o delta x' x2' para conseguir resolver equações do segundo grau. Então aqui eles devem pedir basicamente o algoritmo da resolução da equação do segundo grau, que basicamente vocês devem conhecer já, né? Outro assunto aqui que está no edital é unidade de medidas, de comprimento, volume, capacidade, tempo, massa, temperatura e área. Bem, esse assunto aqui basicamente está em todos os concursos, né? Então
você vai analisar aqui, por exemplo, quais são as unidades de comprimento, metro, quilômetro, decímetro, centímetros, né? Centímetros, as unidades de volume, aí metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, quilômetro cúbico, unidade de capacidade, aí é em litro, né? O que eles devem cobrar aqui é você saber que 1000 litros corresponde a 1 metro cúbico, né? Beleza? Capacidade, tempo, né? Que aí você deve basicamente saber que 1 hora são 60 minutos, 1 minuto 60 segundos, um dia são 24 horas, coisas que vocês já sabem. Vocês devem simplesmente treinar para saber converter de uma coisa para outra. Porque, por exemplo, se eu dou para vocês, sei lá, 1240 horas, são quantos minutos? São quantas horas e minutos? Tá entendendo? Saber transformar de horas e minutos para horas, de horas para horas e minutos, esse tipo de coisa que eles devem cobrar aqui nessa parte de tempo. Medida de massa, que aí é quilograma, tonelada, grama, quilograma, miligrama, que são as unidades de massa. Aqui eles falam de temperatura. Em temperatura, basicamente, a gente usa 3 unidades de medida, né? Que é graus Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Dificilmente eles vão pedir para você fazer uma transformação de uma coisa para outra, por exemplo, transformar Fahrenheit em graus Celsius ou grau Kelvin. Não vão fazer isso. Se eles cobrarem alguma coisa relacionada a números inteiros, tá entendendo? Eles não vão pedir essa parte mais ligada para a física, pode ter certeza disso. Próximo aqui, problemas envolvendo cálculo de área e perímetro, de figuras planas e volume. Olha só, quais são as figuras planas que eles podem pedir aqui? Quadrado, retângulo, paralelogramo, círculo, é provável que caia, trapézio, triângulo, losango também, talvez. E volume, as principais aqui que eles podem pedir é o quê? Cubo, cilindro e paralelepípedo. Talvez dificilmente eles vão cobrar alguma coisa fora disso, tá entendendo? Próximo aqui, pessoal, leitura de mapas e plantas baixa. Bom, aqui cuidado, pode cair a parte de escala, dentro de você saber ler uma planta baixa. Provavelmente vai cair alguma coisa relacionada a mapas e de planta baixa para que você consiga fazer a interpretação. Aí é realmente você pegar a questão e saber interpretar. Depois a gente traz exemplos aqui no canal de como isso pode ser cobrado, tá? O próximo aqui, localização e movimento, utilizando mapas e plantas baixas. Então, é basicamente interpretar mesmo. É você saber se localizar em um mapa, saber interpretar. O último aqui, que são 10 assuntos, é o quê? Leitura e interpretação de tabelas e gráficos. Esse assunto aqui realmente é importante. Provavelmente vai cair sim questão envolvendo tabelas, envolvendo gráficos. É importante que você saiba quais são os tipos de gráfico, você saiba interpretar e colher as informações de cada um, né? Aí pode cair gráfico de setores, né, que é o chamado gráfico de pizza. Pode cair também gráfico de barras, né, gráfico de linhas também, talvez um histograma. Dificilmente vai cair alguma coisa fora disso. Então, geralmente questão envolvendo gráfico não é tão difícil de você interpretar. Mas aí algo do tipo como crescimento, quando é que um gráfico tá em crescimento, quando é que está em decrescimento. E também entender quando é que um gráfico está se comportando de forma constante. Então, basicamente, em gráfico é isso que vai estar cobrando. Eu creio que não vai ter muita coisa fora disso, não. Bem, pessoal, então é isso. Era o que eu queria trazer para vocês a respeito do que está no edital do concurso do IBGE. Lembrando, a banca é a Sebrasp. Vou trazer algumas questões do concurso do IBGE de 2019. Vou trazer também questões da banca Sebrasp para nível fundamental, para a gente entender como é que a banca se comporta mais ou menos, tá? A pedir que vocês estiverem chegando no canal agora, deixem aquela curtida, se inscrevam, compartilhem com seus amigos que também vão fazer a prova do IBGE. E se vocês tiverem sugestões de algum assunto que vai cair no IBGE, peço que vocês deixem aqui nos comentários que eu posso fazer vídeos curtos ou também posso trazer em lives. Todos os sábados eu estou fazendo live voltado para concurso de nível fundamental e médio. Então, próximo sábado, dia 14, vou estar trazendo uma live para o concurso do IBGE, já trazendo alguns assuntos para que vocês já possam ir se acostumando com o nível de questão que podem ser cobrados e para que você possa também ir exercitando, tá bom? Então, conto com a curtida de vocês, conto também com a presença de vocês nas lives e também nos vídeos curtos que eu vou estar postando para o concurso do IBGE. Simbora, rumo à aprovação. Tchau, tchau!